Eu quero... A mensagem de hoje vai ser um bate-papo, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Vamos conversar sério, né? Eu não estou preocupado necessariamente com homilética, nem tem projeções dos pontos, dos tópicos. Eu quero fazer uma experiência contigo, uma experiência que evidentemente está dentro de um escopo homilético, mas não muito tradicional, e eu quero convidar você para um papo, num ambiente bem intimista, que parece que é o mesmo ambiente que aconteceu ali na casa de Simão. Mateus e Marcos chamam de Simão leproso. Particularmente eu acredito que é o mesmo evento de Lucas capítulo 7, verso 36 em diante, e esse ambiente bem intimista mesmo, junto com os discípulos de Jesus, alguns convidados. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava lá. Lázaro estava sentado junto à mesa, junto com Jesus e os discípulos. Marta estava servindo, provavelmente Maria estava lá também. Particularmente, eu acredito que a mulher que se curva ali, chora e beija e unge os pés de Jesus, era Maria, irmã de Marta. Nem todos os estudiosos, gente muito melhor que eu, concorda com isso, mas particularmente eu encontro elementos que me fazem pensar dessa forma. Se isso não for verdade, de fato for a mulher de Mateus 26 for uma, a mulher de Marcos 14 e Mateus 26 for outra, e essa de Lucas 7 for outra mulher, tudo bem, não há nenhum prejuízo doutrinário quanto a nada, mas também não haveria qualquer problema de pensar que essa mulher é a mesma de Mateus 26, a mesma de Marcos 14, a mesma de Lucas 7, que nós vamos ler, e a mesma de João capítulo 11, verso 2, e João capítulo 12, nos primeiros versos, de 1 a 8, de João, quando menciona uma mulher que chorou aos pés de Jesus e ungiu Jesus, quebrando um vaso de alabastro e ungindo Jesus com um unguento, nardo puro, né? Eu acredito que seja o mesmo evento, muito embora o livro de Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, colocam esse texto em lugares diferentes. Marcos e Mateus colocam esse texto lá dentro do ministério de Jesus de Jerusalém, e Lucas coloca bem cedo, lá no capítulo 7, muito embora o capítulo 7, de 7 a 9, é quando Jesus de fato está iniciando o seu ministério em Jerusalém. Lucas tem essa característica. 10 capítulos do Evangelho de Lucas são registrando textos e momentos e eventos que estão relacionados com a transição de Jesus entre o ministério da Galileia e o ministério de Jerusalém. Eu quero convidar você a entrar dentro desse ambiente aqui comigo. Vai ser um papo, e eu quero ler esse texto e conversar sobre ele. E quero, evidentemente, dar duas referências aqui, para chamar a sua atenção para duas pessoas. Tem mais pessoas nesse lanche aqui, né? nessa refeição, na casa de Simão, mas eu quero chamar a atenção para duas pessoas, duas perspectivas. Fale comigo: duas pessoas, duas perspectivas. A primeira pessoa é Simão. Simão é o dono da casa, chamado por Mateus e Marcos de Simão leproso. E a perspectiva da mulher que chora aos pés de Jesus. Ok? Duas pessoas próximas de Jesus, com perspectivas diferentes. Duas pessoas próximas de Jesus, com experiências diferentes. Duas pessoas próximas de Jesus, com percepções e talvez com propósitos diferentes. As duas estavam próximas de Jesus, mas uma é perdoada e outra não. Eu quero conversar e perceber essas diferenças dessas duas pessoas
e perceber as perspectivas que cada uma delas tem a respeito da pessoa de Jesus. Então, eu convido você a entrar comigo nessa sala, na sala da casa de Simão, e ficar prestando atenção. Prestar atenção em Simão, prestar atenção nessa mulher, ok? Lucas não chama ela de Maria, então, para respeitar o texto de Lucas, eu vou chamar ela de mulher, beleza? Então, a gente está junto nesse, amém? Estão comigo? Estão comigo? A gente está entrando junto na sala de Simão, né? Provavelmente ele mora lá em Betânia, a 2 a 3 quilômetros ao sul de Jerusalém. Você passa o Monte das Oliveiras, aí descendo o Monte das Oliveiras, em alguns vilarejos assim, você entra em todo o território que fica a região de Betânia. Era um vilarejo, bem pequeno mesmo, na época de Jesus. Hoje, Betânia é um bairro grande, passa de um bairro, né? Mas nessa distância, 2 a 3 quilômetros, bem atrás do Monte das Oliveiras, quando a gente está em cima do Monte das Oliveiras, a gente vê, não é só oliveiras hoje, né? Tem condomínios em cima do Monte das Oliveiras hoje, prédios, hospital, né? O Charles trabalhou num hospital ali. Então, você está em cima do Monte das Oliveiras, você olha para a cidade de Jerusalém, você vê o Getsêmani, você vê a muralha antiga, né? E você vê o domo da cúpula ali, né? E também parte esqueci. E você vê a cidade de Jerusalém. E você olha para o outro lado, você está em cima do Monte das Oliveiras, você olha para o outro lado, aí você vê numa descida, você vê algumas estradas e alguns vilarejos lá, e algumas vilas, e algumas dessas era a antiga Betânia. Então, provavelmente esse jantar está acontecendo ali, em Betânia, na casa desse Simão. A presença de Lázaro, provavelmente porque eles eram do mesmo vilarejo, eram conhecidos, provavelmente o Simão era amigo de Lázaro, e alguns entendem que esse jantar está acontecendo para comemorar a ressurreição de Lázaro, né? Isso é possível. Daí também a presença de Marta. Outros têm outras teorias ainda, dizendo que talvez Simão fosse o marido de Marta, né? Mas essa é uma ideia que eu não vou esticar, porque não importa muito aqui. O fato é que todos estão lá, né? Lázaro está lá, Marta está servindo, Maria provavelmente chega, se for de fato a mulher que chora aos pés de Jesus, chega depois com o vaso de alabastro e nardo e tal, e esse ambiente está todo revestido, eles estão comendo, estão conversando e tal. Aí gera, de repente, um pensamento da parte de Simão, e Jesus, ele fala consigo mesmo, é um pensamento, e Jesus ouve o pensamento de Simão, e ele puxa o assunto com Simão, e desenvolve um diálogo que se transformou nessa narrativa de Lucas, que é uma das joias preciosas desse momento, de toda a história do Evangelho, toda a narrativa, né, do Evangelho por Lucas. Lucas era grego, o único autor do Novo Testamento que não era judeu, era um grego convertido, evidente, né, e que escreveu essa maravilha, também escreveu o livro de Atos. Então, 2 livros do Novo Testamento foram escritos pelo grego Lucas, né? Maravilha. E o texto está aqui, quero ler com você, mas eu quero ler esse texto e eu peço que você, na tua cabeça, aí, você se sinta dentro dessa sala aqui. Amém, gente? Estamos tudo junto? Estamos na casa de Simão, na sala, e tem uma sala grande, de fato era grande a sala mesmo para acontecer esses jantares e tudo mais, então cabe todo mundo. Vamos lá. Verso 36 de Lucas 7 diz assim, e eu estou lendo na versão revista e atualizada. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis, está todo mundo se arrumando, todo mundo sentando, você também, aí está arrumando um lugarzinho, né, junto à mesa, está ali, tem algumas comidas em cima já, e você se reclina, porque não tem cadeira, ok? Você se reclina e se apoia com um lado sobre uma mesa que talvez tivesse 20, 30 centímetros de altura, algumas almofadas, e você foi se acomodando ali,
para se apoiar, ficando com os pés longe da mesa. Essa era o costume e a educação. Os pés ficavam longe da mesa e você se apoiava em cima das almofadas e se aproximava com o tronco, né, bem próximo dessa mesa. E você está acomodado ali. Está acomodado? Está acomodado? Tá? Tudo bem, gente? Está acomodadinho? Beleza? Então, isso está rolando. Muito bem. Aí, tomou lugar à mesa, está todo mundo à mesa, e eis, no verso 37, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, interessante, como Lucas descreve isso, e essa menção significa muito. Provavelmente ela fosse prostituta. Provavelmente. Né? E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Unguento é a essência aromática, é o perfume, mas a essência era de nardo. E, estando por detrás aos seus pés, por detrás, porque os pés ficavam longe da mesa baixa. Então, ele se deitava meio que no chão, então os pés ficavam longe, né, da mesa. Portanto, ela chegando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Entenda, você está em algum lugar em torno da mesa, que não era necessariamente redonda ou oval, podia ter várias mesas encaixadas uma na outra, e você está em algum lugar da mesa, e isso começa a rolar em algum ponto da sala, e ela está chorando e está fazendo barulho, ok? E ela está regando os pés com as suas lágrimas, ela solta os cabelos, começa a passar os seus cabelos nos pés de Jesus, de repente quebra esse vaso de alabastro, derrama uma quantidade em torno de uma libra romana, é alguma coisa em torno de 329 gramas. A libra atual em torno de 453 gramas, mas a libra romana era em torno de 329 gramas de bálsamo. 329 gramas de bálsamo custa 1 ano de trabalho. Fora o vaso, que era outra joia. Fora o vaso. Feito de alabastro, era uma pedra, poderia ser um calcário, alguma coisa que nem tinha em Israel. Esse material era mais ao sul, era um tipo de gesso, né, de calcário que tinha ou na região da Síria ou na região da Turquia. Então o próprio vaso já era uma joia preciosa, sem contar o unguento de nardo que estava ali guardado. Talvez o vaso fosse de meio litro, talvez ele fosse de 1 litro inteiro. 1 litro inteiro desse nardo puro poderia custar 3 a 4 anos de trabalho. Né? E ela quebra esse vaso e derrama uma porção em torno de 1 libra romana, né, sobre o pé de Jesus. Os outros evangelistas dizem que ele é ungido na cabeça. Estão comigo, gente? Você está na sala, você está comendo algumas coisas da mesa, você está ouvindo e percebendo esse negócio acontecer e está gerando um constrangimento na sala. Estão comigo? Estamos juntos, né? Está rolando, está percebendo que está rolando na sala? E está rolando um constrangimento. Você olha para Simão, você come o negócio, dá uma olhadinha para Simão está meio desconfortável, né? Os discípulos estão meio incomodados também. Judas está se incomodando, né, porque viu um negócio caro sendo gasto ali e tal. Os outros convidados estão meio sem saber o que fazer, olha para um, olha para outro, ninguém sabe meio o que falar, está todo mundo comendo, meio que em silêncio,
né? E rolando ali aos pés de Jesus, a mulher fazendo aquilo tudo, chorando e fazendo barulho, ruído e aquele desconforto no ambiente. E Jesus ali, tranquilo, rolando, deixa, vai aí, chora aí, nos meus pés, né? E ele estava lá, experimentando, usufruindo de tudo aquilo. No verso 39, ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, pensamento, ok? Ele não verbalizou, ele disse consigo mesmo, ou muito baixinho ou em pensamento: se este fosse profeta, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, gentilmente, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu Simão: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, 500 dias de trabalho, e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, conversando com Simão, talvez do outro lado da mesa, talvez no ponto mais distante da sala, Jesus estava num ponto, talvez Simão estivesse no ponto mais distante da outra sala, mais próximo do dono da casa, ficavam as pessoas que ele honrou. No extremo, ficavam as pessoas que ele menos deu importância. E possivelmente essa era a posição. E Jesus começa um diálogo com Simão, atravessando a sala inteira. De alguma forma, ele envolveu todo mundo no diálogo. Amém? Estão comigo? A gente está comendo as tâmaras. Já comeu tâmara? De Israel? Tá? Estou comendo também. Então, tem algumas castanhas, estou comendo, né? Algumas coisinhas, tudo ali, frutinhas, damasco, a gente está comendo e tal, e estou vendo Jesus conversar com Simão, e a gente quer para saber o que vai dar esse assunto. E está rolando esse assunto. Aí, Jesus, de um ponto da sala, conversando com Simão, de alguma forma, eu não sei se ele estava apoiado no braço esquerdo, muito provavelmente ele estava apoiado no braço esquerdo, para que com o direito ele fosse à mesa e comesse. Talvez ele tivesse sentado, eu não sei, mas ele conseguiu girar, deu as costas para Simão e, olhando para a mulher, continua falando com Simão. Estão vendo isso? Estão vendo isso acontecer? Ok. E voltando-se, em 44, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés.
Por isso, te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse à mulher, provavelmente olhando para a mulher e falando com Simão, mas agora ele fala com a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, todos nós, ok? Todos nós, a gente está na mesa, está ao redor. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, talvez nem todos nós tenhamos dito isso, mas a gente está ouvindo quem está falando. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, segunda vez: tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, por favor, ministra ao nosso coração, que a gente está dentro dessa sala, a gente está vendo um Simão, a gente está vendo uma mulher, a gente está vendo Jesus. Eu quero que o Senhor ministre, eu peço que o Senhor ministre ao nosso coração com tudo isso, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quando Jesus comenta com Simão, provoca esse diálogo com Simão, ele faz referências a algumas coisas que Simão deixou de fazer com Jesus. Porque aquela mulher estava honrando Jesus. E como eu penso que Jesus estava na outra extremidade da mesa, na outra extremidade da sala, por causa desse conceito cultural de que os mais honrados ficavam mais próximos do anfitrião. Mas Jesus foi, assim, grotescamente desonrado, desrespeitado. Todas as pessoas que entravam na casa de um judeu tinham seus pés lavados com água. As ruas não eram pavimentadas, elas eram de terra, uma terra areiosa. Mas não apenas gente passava, animais passavam também. E animais deixam coisas pelas ruas. E as pessoas que andam pelas ruas vão sujando os seus pés, não apenas de pó, mas de todo tipo de sujeira. Quando se entra na casa de um judeu, você precisa lavar os pés e tirar parte das impurezas, a poeira pelo menos, e fazer pelo menos algumas ações ali de limpeza e purificação para que você entre na casa do judeu e possa se acomodar tranquilamente, sem o constrangimento de estar sujando a casa desse judeu. Então você entra, o servo de menor importância na casa, ele traz uma bacia e ele lava os pés do convidado, assim o convidado pode entrar. Mas ele não fez isso com Jesus. Talvez não tenha feito também com os discípulos. Se não fez com o mestre, talvez não tenha feito também com os discípulos. Então é possível que onde Jesus estava, os discípulos mais próximos de Jesus estavam também, ou seja, na outra extremidade da sala. Os menos respeitados e menos honrados ficaram na outra extremidade, e mais perto do anfitrião estava lá aqueles que ele honrou, aqueles que ele ungiu, que ele beijou e que ele lavou os pés. E Jesus menciona isso para Simão naquele diálogo. Outra coisa que era comum de se fazer era o anfitrião honrar o seu convidado com um ósculo. E ele osculava o seu convidado dependendo da importância num determinado local. Vem cá, Regi. Sobe aqui, por favor. Dependendo
da importância que o anfitrião dava ao convidado, o ósculo seria diferente. Se o convidado fosse um rabino, um rabi, fosse um mestre, ou na sinagoga, ou no sinédrio, tivesse mais autoridade do que o anfitrião, porque ele era um fariseu, talvez membro da sinagoga, do sinédrio. Então, se o convidado tem maior autoridade, eu osculo, beijo o convidado, provavelmente na mão. Então, eu me inclino e beijo a mão do convidado. E o ato de me inclinar, eu estou dizendo para todos os convidados, toda a galera que está na sala, dizendo, ele aqui é mais importante do que eu. E eu me inclino diante dele e beijo a sua mão. Então eu saúdo, e o passo seguinte seria ungir a cabeça com o óleo da casa, que era a unção familiar, a unção que percorria a casa. Também tinha um propósito de cobrir o cheiro de suor, para cobrir também, dar uma amenizada na situação. Não é? O povo não ficava tomando banho lá o tempo inteiro. Então, joga um óleo perfumado, dá uma amenizada na situação, mas também representava mais do que isso. Não era apenas um detalhe estético, né? Mas também representava o seguinte: o óleo que eu estou colocando sobre você é o óleo da minha casa, é o óleo da minha família, é o óleo da unção da minha casa, a unção que está sobre a minha família. Eu estou repartindo ele sobre você, eu estou te abençoando com a bênção que nós temos, que a minha casa tem. Eu te abençoo com a bênção da minha casa. Entra na minha casa. Amém, gente? Agora, se a pessoa tivesse o mesmo nível de importância na sociedade judaica, o ósculo seria na face. Aí, o ósculo seria dessa forma. Assim, o anfitrião estaria honrando o seu convidado. No caso de Jesus, Simão não osculou nada. Nenhuma coisa, nem outra. Vai entrando aí, entra aí. Não lava o pé não. Entra aí, encontra um lugar para sentar aí. Vai para o fim da fila. O engraçado é o seguinte: Jesus aceitou o convite de Simão, e ele sabia que ia dar um BOzinho. E Jesus aceitou. E foi gentil com Simão no diálogo ainda. É interessante, Jesus, ele não tinha uma expectativa diferente, errada, das pessoas que se aproximavam dele. Então, quando acontecia os BOs, ele nem ficava frustrado. A saúde emocional de Jesus era saradona. Ele era sarado emocionalmente. Nada abatia Jesus, porque a expectativa dele que ele tinha com as pessoas era sempre correta. Por isso ele consegue olhar para o nome do preso que ia ser crucificado, e Jesus foi crucificado no nome dele, Barrabás. Por isso ele consegue olhar para Barrabás com olhos de ternura. Olhos de ternura. Por isso ele na cruz, crucificado, sofrendo dores para poder levantar e forçar os cravos, para poder liberar o diafragma, para soltar uma frase: perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Por isso essa compaixão flui de Jesus. De outra forma, lavar os pés, beijar e ungir. O anfitrião não fez nada disso. Obrigado. Obrigado. E está rolando no papo ali. Agora, Jesus faz a pergunta, eu podia focar no diálogo, quem amará mais, mas eu não quero focar nisso, eu quero pensar na perspectiva de Simão. Entenda, Simão traz Jesus para comer na sua casa, porque de alguma forma ele queria fazer um H com ele e com os discípulos. Ele queria fazer uma média com Jesus, mas bastou ele chegar que ele desrespeitou Jesus. E Jesus estava lá,
tá bem, vamos comer umas tâmaras aqui. Vamos comer umas tâmaras na casa de Simão, vamos comer umas, né? Ele aceitou a oferta de Simão. Ele não rejeitou o jantar. Fui desrespeitado, vou levantar e vou embora. Não, Jesus não fez isso. Nem ele, nem os discípulos. Estão ofertando isso. Vamos comer aí. E Jesus estava lá, comendo. Aí, dado o momento, ele faz o diálogo com Simão e tal, mas o foco se volta para a mulher. Talvez ele estivesse, me permitam, talvez ele estivesse deitado sobre o braço esquerdo e com os pés para trás, apoiado no braço esquerdo numa almofada, indo à mesa para comer, e os pés nessa direção. É possível que as salas eram grandes mesmo, e dividida por colunas, e por trás das colunas os servos transitavam com comida e com outras coisas, e entravam na sala por esses vãos. De alguma forma, é possível que essa mulher tivesse passado por trás desse segundo plano, aqui na sala, uma sala grande de homens importantes como Simão, né? Por que ele era chamado Simão leproso em Mateus e Marcos? Um leproso podia oferecer um jantar e estar presente? Ele podia estar na cidade, se socializando e tal? Não, ele não podia, mas ele é conhecido como Simão leproso. Quem é que curava de lepra no primeiro século? Só um. Só Jesus. Esse homem, provavelmente, foi curado de lepra por Jesus. Ele recebeu uma baita bênção de cura. E mesmo assim, estava interessado na cura, mas não em Jesus. Esse é o perfil de Simão, a perspectiva. Vem aqui na casa, o senhor me curou de lepra, né? O Lázaro é meu amigo, vamos oferecer um jantar, vem aí, traz os seus discípulos e tal. E lá ele estava lá, perspectiva. Ele estava perto do Messias. O Messias aguardado desde a criação, anunciado por todos os profetas, por todos os reis, por Moisés. O Messias esperado, o Messias que outras culturas também aguardavam. Basta pensar na estrela de Belém, a estrela que guiou os magos que vieram do Oriente. Sabe de onde eram esses magos? Do Irã. Eles eram magos persas. O Irã de hoje, né? No primeiro século, era a Pérsia. Ou seja, a mensagem do Messias existia em outras nações e outras culturas. Esses magos, investigando as datas e as possibilidades e os sinais do céu, entenderam que era o momento do nascimento do Messias. Eles seguiram uma estrela que foi sinalizada no céu, foram guiados até Belém, e eles chegaram lá. O Messias aguardado desde a criação. E esse Simão, ex-leproso, estava com o Messias na sala da sua casa e não lavou os pés dele, não beijou, não ungiu. Senta aí na mesa em algum lugar, vai comendo aí. A perspectiva era absolutamente egoísta. Tem muita gente que está bem perto de Jesus, mas a sua visão, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua busca é pobre, é limitada, é egoísta. Lembra domingo passado, na segunda mensagem que eu preguei, 2 mensagens domingo passado, na segunda mensagem que eu falei assim, me referi a um texto, uma pergunta que Jesus fez: o que buscais? Quando foi procurado ali por André, os discípulos de João Batista, quando João Batista aponta para Jesus, e eles se aproximam de Jesus, e se aproximando de Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: o que buscais? O
que você quer no final de contas? Afinal de contas, o que você quer? E o que você mais quer, afinal de contas? O que você quer? Tem muita gente que está bem perto de Jesus, mas o que a pessoa de fato quer é assistir algum ato sobrenatural, é assistir alguma coisa que seja legal ou interessante, era assistir Jesus brigar com os outros fariseus, era assistir a confusão que acontecia lá, é ficar sabendo das últimas notícias do que estava rolando. Tem muita gente bem perto de Jesus que só fica observando para saber o que vai rolar, se foi legal, se não foi legal. Tem muita gente que está bem pertinho de Jesus, mas é como um Simão, um ex-leproso. Foi abençoado com muitas bênçãos da parte do céu, mas o seu interesse estava na bênção e não no abençoador. Teve uma relação com a bênção, com a cura, mas não entregou a sua vida para o abençoador. Tem muito Simão por aí. Você quer saber de uma coisa? Tem muito Simão nas igrejas. Tem muita gente que não cai de cabeça, que não vai até as últimas consequências, porque fica se achando, acha que é muito bom, acha que faz tudo certo, acha que é uma boa pessoa. Simão era assim. É a pergunta que Jesus fez para ele. Tinha 2 devedores, um devia 500, o outro devia só 50. Mas os 2 são perdoados. Ama mais quem é mais perdoado. A mulher entendia que ela era muito devedora, era muito pecadora, e tinha que se quebrantar diante de Jesus, e foi até as últimas consequências naquilo que ela fez. Agora, Simão, não, eu cometo alguns erros de vez em quando aí, o meu débito é bem pequenininho, fácil de acertar, está tudo certo, fica se achando. Eu faço as coisas bem feitas, eu dou aula, eu não sei o quê, faço isso, eu oro de vez em quando, leio a Bíblia até, eu tenho uma vida digna, eu sou muito honesto, eu sou respeitoso com as pessoas, cuido bem da minha casa e da minha família, eu acho que eu sou uma pessoa muito 10. Tem muito Simão por aí. Está perto de Jesus, mas não cai de cabeça. Está perto de Jesus e da salvação, mas não emerge. Está perto de Jesus, mas não aprofunda no Espírito Santo. Está perto de Jesus, mas não é desesperado pela plenitude do Espírito. Anda perto de Jesus, mas não tem desespero pela presença. Está perto de Jesus, mas não vai até as últimas consequências para obedecer, para dizer não ao pecado, para ter uma vida de devoção, para jejuar, para se entregar ao Senhor, para acordar às 3 horas da madrugada, não conseguir dormir mais, aproveitar, vai para a sala, ajoelha e vai conversar com Deus. A paixão. Eu preciso da voz, ela me faz falta. A voz do Espírito me faz falta. A voz do Espírito me preenche. Ficar sem ouvir a voz do Espírito me dá desespero. Eu tenho uma dieta desse pão vivo que desceu do céu, eu preciso comer dele todos os dias. Eu preciso orar em línguas, em vários momentos do meu dia. Eu preciso clamar pela presença. Eu preciso, se eu tenho 5, 10 minutos de folga, eu vou gastar pelo menos uns 5 orando em línguas, mesmo que seja em pensamento. Eu quero voltar minha atenção para o céu. Desespero pela presença, ler a palavra de Deus e meditar nela.
Vocês estão comigo? Amém. Mas aí, essa mulher, nessa cena toda, ela começa a chamar a atenção de todo mundo, porque ela começa a chorar. Quem está desesperado, você não vê só lágrima caindo do rosto. Ontem foi um dia que eu chorei, né? Nas cerimônias. Enquanto a gente ministrava uma palavra que eu sei que era uma palavra de destino para o Gu e a Geise, os dois choravam. E a Geise, com uma postura de princesa, a lágrima caía, não fazia careta, e a lágrima só rolava. Aí eu olhava para o Gu estava fazendo careta de choro. Assim, aquela coisa. Agora, quem está no desespero, não chora em silêncio. Faz barulho. Faz muito barulho. E começa a beijar os pés. Beijar faz barulho. Beijo faz barulho. Tudo isso que essa mulher estava fazendo ali estava incomodando todo mundo. Ela estava lavando os pés com as suas próprias lágrimas. Tem uma música que a gente canta que diz que nossas lágrimas são gotas de adoração. Gotas de adoração que saem da alma. E o pé dele estava sujo, ele precisava de fato lavar o pé. Quanto uma mulher tem que chorar para poder ter lágrimas suficientes para lavar o pé de um homem? E honestamente, quando você chora mesmo, sai fluido de tudo quanto é buraco da cara. Não só dos olhos. E Jesus aceitava essa oferta, essas gotas de adoração que saía dos olhos, do nariz, da boca, seja lá de onde for. Jesus aceitava tudo isso. Aí, essa mulher, ela solta os cabelos, isso não podia acontecer. A mulher não podia soltar os cabelos em público. A mulher só poderia soltar os seus cabelos diante do seu marido. É só o marido que tinha o direito de ver os lindos cabelos da sua esposa. Nenhum outro homem tinha o direito de ver os grandes cabelos da sua esposa. Essa mulher solta os cabelos, provavelmente tinha um lenço, solta o lenço. Ela não usa o lenço para secar os pés de Jesus, ela solta os cabelos. A palavra de Deus fala que os cabelos são a glória da mulher. Amém? Ela pega os seus cabelos, e ela sabia disso, e ela entrega aos pés. E ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela representa a noiva, porque Jesus é o noivo. Ela representa a igreja quebrantada, a igreja desesperada por Jesus. Essa mulher representa a igreja que é apaixonada, extravagantemente apaixonada. E ela enxuga os cabelos com os pés de Jesus, com o seu próprio cabelo, ou seja, ela está depositando aos pés de Jesus a sua moral, a sua glória. Ela tinha sido perdoada. Ela já tinha sido perdoada. Ela era pecadora, diz Simão, mas ela já tinha sido perdoada. Ela de fato representava a igreja. Aí depois nesse contexto todo de secar os pés de Jesus com os próprios cabelos, ela pega um vaso de alabastro.
quem andava com o vaso de alabastro? Existe uma possibilidade de que as prostitutas carregassem um pequeno vaso de alabastro que pendurasse no pescoço e tinha um furo com um unguento bastante caro e um pequeno furo no vaso, e ela pendurava no pescoço para que esse unguento exalasse o perfume e cobrisse a pessoa da prostituta, e era uma das marcas, elas eram pessoas perfumadas. E se Simão a chama de pecadora, é possível que esse vaso de alabastro fosse um tipo de vaso que as prostitutas tinham, talvez aquelas que pendurassem no pescoço. Eu não sei se essa é a versão mais correta, mas existe uma outra ideia aqui, que as noivas, as mulheres que eram solteiras, elas guardavam riqueza através dessas coisas, desses ungüentos, desses vasos caros, que são joias, e era uma poupança da família. Mas as noivas, de maneira especial, elas guardavam em pequenos vasos de alabastros esse unguento, que era de fato muito caro, e era como se fosse uma riqueza pessoal que a noiva guardasse para que ela quebrasse esse vaso no seu noivo, no dia do seu casamento. E ungisse o seu noivo era uma prática da cultura judaica também. Então, se essa mulher fosse de fato uma pecadora e o pequeno vaso que ela quebrou era das prostitutas, Jesus está aceitando essa consagração, ela estava quebrando parte da sua vida e destruindo aquilo que ela tinha sido e entregando aos pés de Jesus todo o seu passado, toda a sua história ruim, todas as dores, todas as frustrações, todas as injustiças, todas as vergonhas, ela estava depositando tudo aos pés de Jesus, Jesus estava aceitando tudo. Se não fosse bem assim, e fosse o vaso que as jovens, as solteiras guardavam para aquele momento, ela naquele momento estava declarando profeticamente: Jesus é o meu noivo, é o noivo da igreja. E derramando sobre Jesus, e segundo os outros evangelistas, talvez desde a cabeça até os pés, em torno de 329 gramas de óleo de unção, de unguento, de bálsamo, de nardo puro, jogando sobre Jesus e ungindo Jesus, porque Ele é o noivo, Ele é digno. E Jesus olha para ela diante de todas essas coisas, conversando com ela, e todo mundo participando dessa situação toda, todo mundo na sala, vendo o que está acontecendo, e Ele olha para ela e fala assim: teus pecados são perdoados. A primeira coisa, a primeira palavra, Jesus dá duas palavras para essa mulher. A primeira é: teus pecados são perdoados. A segunda palavra, é: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Mudou o status dessa mulher para sempre. A primeira coisa: teus pecados são perdoados. Não importa o tamanho da nossa vergonha, não importa o tamanho das injustiças, não importa o que aconteceu no passado, não importa o tamanho dos BO que a gente teve que administrar, ou dos erros que nós cometemos, não importa nada disso. O segredo é você colocar aos pés de Jesus. É você entregar a tua vida, entregar a tua reputação, entregar o teu presente, o teu passado, entregar o teu futuro, entregar o teu destino nas mãos do nosso Senhor e Mestre. O segredo é você fazer isso. Está tudo nas tuas mãos, a minha vida, o meu passado, o meu pecado, está tudo aos teus pés, está tudo aí, Senhor Jesus. É isso que eu tenho na minha vida, é isso que eu sou, eu estou entregando para o Senhor, ofereço tudo para Ti. Ai, Jesus, vem e purifica tudo isso. Purifica essa pessoa, purifica ela completamente. E naquele momento, o que Jesus está dizendo para aquela mulher: ok, eu aceito,
você é minha esposa. Eu te santifico, eu te dou um nome, eu te dou poder, eu te dou abrigo, eu te dou família, eu te dou paz, eu te dou destino, eu te dou herança, eu te dou riqueza, eu te dou tudo, porque eu sou um príncipe, eu sou um rei, e eu aceito, você é minha esposa, e eu vou fazer de você rainha. Não importa qual foi o seu passado, o que importa é que o sangue de Jesus pode fazer com você. E o que Ele pode fazer no seu amor por você é infinitamente maior e mais poderoso do que uma grande quantidade de pecados, porque o poder do perdão é infinitamente maior do que o poder do pecado. Se o pecado pode levar alguém para a perdição, o sangue perdoador de Jesus pode fazer de você um rei sacerdote. Aí Jesus fala assim: ok, eu purifico você, eu limpo você, você é uma princesa, eu vou botar uma nova identidade em você, eu vou te dar um novo destino. E a segunda palavra: vai-te em paz. O seu coração é limpo, a sua alma é limpa, a sua consciência é limpa, e o shalom de Deus invade essa mulher. Não é só uma palavra de despedida, ok, valeu, vai até a próxima, valeu, um abraço. Não, quando ele diz, vai-te em paz, Ele é a paz. Ele é o shalom encarnado. Ele é a própria paz manifesta. Ele é a teofania da paz, do verdadeiro shalom. O shalom é a ambiência do céu. O shalom é uma ambiência de poder que vem do céu. O shalom é uma presença que envolve vários significados, envolve arrumação, envolve organização da vida, envolve organização da sua essência de humanidade, ajustando você ao céu. Quando o shalom chega, você se ajusta ao céu em todos os sentidos. Quando o shalom chega, o Senhor coloca ordem no seu coração, ordem na sua consciência, ordem na sua existência, ordem nos propósitos da sua existência. Quando o shalom chega, ele te dá sentido ao seu propósito, ao seu destino, quem você é na existência e as vontades que Deus tem para com você na existência. O shalom traz tudo isso, plena segurança, paz. No meio da guerra, da tribulação, eu tenho a paz. Não é a ausência de conflito, mas é a plena segurança. Que eu estou seguro no meu Deus, eu estou seguro no meu Senhor, Ele é por mim, eu sou um com Ele, eu sou um com Ele. Não é só que Ele está comigo e me abençoa, eu sou um com o Todo-Poderoso. É mais do que o Senhor é comigo e me abençoa. Não, a gente está junto. Mexeu comigo, mexeu com Ele. E o que é dele é meu. Amém? Por isso os anjos nos servem. Como assim? Os anjos são seres superiores a nós. Por que eles nos servem? Porque fomos feitos um com o Senhor da glória. Fomos feitos um com o Senhor dos senhores. Fomos feitos um com o Senhor de todos os anjos, a quem os anjos adoram. Eles não nos adoram, eles sabem das coisas. Mas quando eles olham para um remido, eles veem o sangue. E sabem que fomos tornados um com Ele. Por esse sangue, a aliança foi restaurada. A filiação foi restaurada, a paternidade de Deus foi restaurada. No segundo Adão, agora a gente é um com Deus. Ei, eu restauro você,
eu libero o Shalom, eu sou o Shalom, sou eu em você. Sou eu em você. Ei, mulher, vai-te em paz, porque agora eu nunca mais vou sair do teu coração. E quer saber, você também nunca mais vai sair do meu. E nos outros evangelhos ele diz que a história dessa mulher seria contada para todos sempre. E todos saberiam dessa mulher, rejeitada pela sociedade, com certeza, porque era pecadora, porque foi desprezada por Simão. Era um ninguém, era um nada. E Jesus faz dessa mulher. É um dos poucos episódios que são mencionados nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e João. Jesus faz dessa mulher, talvez, uma das mulheres mais famosas dos evangelhos. E ele disse que ela seria lembrada, e a palavra e a experiência que ela tinha tido com Jesus ali, seria pregada por toda a história até a segunda vinda. Era um ninguém. Era uma ninguém. E Jesus faz dessa mulher, talvez, uma das melhores figuras da igreja, da noiva de Cristo. Ele restaura a gente, Ele restaura você, Ele restaura a tua identidade, Ele restaura tudo no seu coração, Ele restaura a tua saúde emocional, Ele restaura a tua autoestima, Ele restaura o teu amor próprio, porque é Ele que entra e é Ele que define quem a gente é, a nossa identidade e o nosso destino. E o teu destino. Estão comigo, gente? Aí nesse momento, ele fala, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Essa mulher entrou na salvação, a salvação entrou nela. 2 perspectivas. A perspectiva de uma mulher pecadora, quebrantada, sendo perdoada, extravagantemente se entregando para Jesus. E a perspectiva de um Simão, um cara que ficava se achando que era muito bom, que sabia de muitas coisas, que era bem legal, que era correto, se orgulhava de si mesmo, bem perto de Jesus, mas com o coração endurecido, se achando, não conseguia acessar a paz, não conseguia acessar o perdão, não conseguia acessar a salvação, não conseguia acessar o coração do Messias, não conseguia, porque ele mesmo se fechou. A perspectiva de Simão para com Jesus foi demonstrada pelo conjunto de desrespeitos que ele teve. Ele me curou da lepra. Pô, que legal, vou dar um jantar para ele, está valendo, está tudo bem. Eu de vez em quando eu venho para a igreja, demonstro a minha fidelidade assim, vindo 2, 3 vezes por mês na igreja, às vezes eu dou o dízimo, às vezes eu vou para a célula, né? Até me esforço para orar, mas eu confesso que é muito difícil, quase a gente não consegue, porque tem muita coisa para fazer, né? Sério? Sério mesmo? E quando as coisas se apertarem com a manifestação do anticristo e uma perseguição contra os filhos de Deus foi intensificada e a gente não conseguir mais nem sequer falar um com o outro e ligar para o teu líder de célula, para o seu pastor, a fé e a relação e a intimidade que a gente tem com Jesus Cristo será suficiente para me manter fiel, mesmo que alguém bote um fuzil na minha testa, ou me ameace, me cortar os direitos de usar todos os meus cartões, me cancele o meu Pix, eu não consigo mais nem pagar, nem fazer retirada, e para eu poder comer com os meus filhos, eu vou precisar orar para saber se serei abençoado por uma ação sobrenatural de Deus, e ainda assim vou me manter fiel? Quando o anticristo se estabelecer como o rei de toda a terra, unificando os governos de todas as nações, destruindo essas estruturas que nós conhecemos até hoje,
seja de governos como do Oriente Médio, como do Extremo Oriente, seja de governos do Ocidente, estruturados em cima do capitalismo, seja do Ocidente, governos de várias nações no nosso planeta, estruturado em cima de um socialismo diferente, né? Cada um é de um jeito, em cima de uma teoria maluca que um cara do século XIX desenvolveu, que era um judeu frustrado. Essas estruturas de governo, todas aniquiladas, quem sabe até as soberanias nacionais diluídas por conta de uma guerra mundial e um anticristo assumindo o controle de todas as coisas e estabelecendo uma religião única mundial e exigindo que todos o adorem, e se quem não o adorar vai ter perdido o direito de comprar e vender e de se sustentar, e todos entraremos num tempo, se não formos arrebatados nesse momento, de convivermos diariamente com o sobrenatural. O que você tem vivido e investido na sua fé e na sua dependência de Deus, é suficiente para você se manter firme diante disso tudo? De você jamais negar Jesus, mesmo que a sua família esteja sendo morta? Lembro da história de um missionário que foi pregar junto com a família numa nação muçulmana. Isso está nas revistas e nos livros de Portas Abertas e de tantas missões que investem na igreja perseguida pelas nações, de um missionário que foi perseguido. Ele, sua esposa e seus 2 filhos foram perseguidos. As pessoas cavaram um buraco bem grande no chão, colocaram os 4 dentro do buraco e começaram a jogar terra. Falaram assim: nós vamos enterrar vocês vivos, porque nós não aceitamos você nem a mensagem do seu Cristo aqui na nossa cidade e na nossa nação. As crianças começaram a chorar: pai, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E o pai, tocado por essa situação, a mãe levanta a voz assim: não ouse negar a Cristo nesse momento, porque em alguns instantes todos estaremos com o nosso Senhor Jesus. O pai olhou para a esposa, foi alimentado na sua fé e falou assim: é isso mesmo, crianças, fiquem firmes, porque já já a gente vai estar junto com o nosso Senhor Jesus. Vamos cantar. E começaram a cantar os 4, dentro do buraco, e a terra entrando, e a terra entrando. As primeiras vozes que calaram foram das crianças, porque elas eram as menores. Depois foi subindo a terra, até que os 4 foram enterrados vivos. Você acha que isso não existe hoje? A Missão Mais, eu recebo informações da Missão Mais, com sede em Curitiba, que existe a modelo de Portas Abertas, que existe para dar suporte à igreja perseguida. Todos os dias eu recebo e-mails com pedidos de oração de crentes e igrejas que estão sendo perseguidos e mortos de maneira atroz em muitos lugares do planeta. Mas essas informações não chegam, é claro que não chegam. Mas nós sabemos os meios, nós estamos dentro dos meios e podemos saber do que está acontecendo nesses lugares. Ei, que tipo de cristianismo a gente está vivendo? Que tipo de crente a gente é? Daquele que só pensa em si, vai cuidar da sua vida, cuidar da sua despensa e cuidar da sua... fazer as coisas que, vamos cuidar de tudo, tá bom, tá bom, assim tá bom, tá bom. É? A gente precisa se tornar um crente desesperado pelo nosso Senhor.
extravagantemente desesperado como essa mulher. Nós precisamos, porque nos últimos dias, quando as coisas ficarem mais apertadas, a gente vai precisar aprender a depender de Deus, num nível que nós nunca aprendemos até hoje. Então é melhor começar agora para fortalecer e botar músculo na nossa fé, porque quando as coisas piorarem, eu sei que eu posso orar e Deus vai fazer. Se Deus não fizer, como os 4 amigos de Daniel, eu sei que Ele pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, e fomos assados dentro dessa fornalha, mesmo assim, rei, fique o Senhor sabendo que jamais vamos negar o nosso Deus. Quer eu saia inteiro ou quer eu vire churrasco, eu jamais vou negar a minha fé e aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Nós estamos dentro dessa sala, certo? Aí Jesus está sentado. E essa mulher aos seus pés. Sabe, é um bom lugar da gente estar, aos pés de Jesus. Quer saber, todos nós temos coisas para dizer para Ele. Todos nós temos coisas para dizer para Ele. Todos nós temos coisas para confessar para Jesus. Coisas que estão presas na nossa história, talvez as culpas do passado, talvez as vergonhas que carregamos por conta de coisas que estão na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos entregar isso extravagantemente aos pés de Jesus. Nós precisamos, para ouvir dele: perdoados são os teus pecados, e a minha paz está com você, e a minha salvação está com você, e a gente se faz um, e você é um comigo, e vamos para frente, que tem o mundo inteiro para ganhar ainda. Amém. Todos nós precisamos fazer isso. Sabe por que tem essa cadeira aqui na frente? Porque a gente está pedindo, eu estou pedindo para Jesus vir aqui sentar nessa cadeira. Eu não peguei a melhor cadeira. Talvez a melhor cadeira que tem aqui na igreja é a que está na minha sala. Eu falei, que não chega nem aos pés do trono dele. Eu falei, pai, vou tentar pegar a minha cadeira, que é a melhor. Ela falou assim, o Espírito ministrou meu coração. Quando eu estava nas praças e as crianças corriam para cima de mim, eu sentava com eles no chão. Eu sentava com elas no chão. Quando eu saía para andar com os meus discípulos, a gente sentava pelas pedras, pelos troncos, e lá a gente compartilhava. Você acha que isso é a coisa mais importante? A coisa mais importante são as pessoas aos meus pés. Falei, pai, então eu vou pegar a cadeira simples mesmo. Falei, manda aí, porque está tudo certo. Louvor sobe, por favor. Sabe, todos nós temos coisas para entregar aos pés de Jesus. Abaixa a tua cabeça. Pense naquilo que você precisa entregar para Ele, como aquela mulher.